Alô, galera! Quem está falando com vocês aqui é o professor Joadson, em mais um projeto do Governo do Estado do Maranhão em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e Plataforma Gonçalves Dias. Que projeto é esse que nós estamos lançando agora? Estudaê. É um projeto que visa reforçar os estudos que vocês vão ter nas escolas. Você que está fazendo o ensino médio, você que está fazendo educação de jovens e adultos também, tá? É conteúdo do ensino médio, certo? Plataforma Gonçalves Dias. Eu sei que você já sabe, mas de repente vem um aqui que está assistindo o primeiro vídeo. Alguém mandou esse vídeo para ele lá para saber o que é condutor isolante que a gente vai falar? E aí ele não sabe ainda o que é a plataforma Gonçalves Dias. É um canal do YouTube onde está armazenada uma montanha de vídeos, tá? Vídeos tanto para você que vai fazer o vestibular, né? Você que é o pré-vestibulando, ou você que é um concurseiro, tem vídeo para concurso, inteiramente grátis. Acessou e você vai maratonar os vídeos, tá bom? Você tem vídeos de contabilidade, vocês têm vídeo de português, de matemática, redação, química, física. Tem vários vídeos lá, tá? Então, são vídeos, geralmente vídeos curtos, para você não ficar muito cansado, né? E você vai ouvindo, vai assistindo na ida para a escola. Quando for comprar pão, coloca o vídeo, vai ficar ouvindo. E aí você vai tendo um conhecimento cada vez mais sólido, tá bom? Então, o que se eu tivesse no lugar de você, no seu lugar, faria? Acessaria o YouTube, procuraria, pesquisaria plataforma Gonçalves Dias, ao encontrar, acessava lá o canal, né? Porque tem o ícone da plataforma, você clica nesse ícone, se inscreve no canal, melhor dizendo, e clica no sininho para quando subir um vídeo novo, você receber a notificação. E você também que gosta daquela outra plataforma lá de fotos, você vai passando para cima direto, ali também tem a plataforma Gonçalves Dias. Nos sigam lá também no Instagram, tá bom? Beleza, vamos começar a nossa aula de hoje. Nós estamos no vídeo 3 da aula de eletricidade. Então, no vídeo 1, nós falamos um pouco dos fundamentos da eletricidade, falamos da estrutura da matéria. E o que seria essa eletricidade, que deriva da palavra elétron, que significa resina vegetal, chamada de âmbar, certo? Foi quando Tales de Mileto esfregou um pedaço de pele de cordeiro na resina vegetal e essa resina vegetal manifestou algo inesperado, atraiu pedacinhos de palha. Tá? Então daí surgiu esse novo fenômeno que até então não tinha sido percebido. E agora nós estamos indo mais a fundo. Na aula 2, a gente falou sobre os processos de eletrização. Os processos para essa eletricidade que eu chamo, que na verdade é carga elétrica, mas eu chamo eletricidade com a intenção de que vocês consigam olhar isto como um novo fenômeno dentro do aspecto elétrico da matéria. Eu chamo sempre eletricidade, mas os professores, outros colegas meus, gostam de chamar de carga elétrica, tá? Então, na aula número 2, foi aprender como a gente pode fazer para que um corpo manifeste essa eletricidade, manifeste essa carga elétrica, uma vez que não é fácil isso acontecer, certo? Então, os processos de eletrização, tá? E na aula 3, a gente vai falar um pouquinho sobre a interação entre cargas. Tá? Vamos falar o que também faz parte dos fundamentos, é muito importante essa aula também, que a gente vai aprender o que é condutor, o que é isolante e também vamos ver os princípios da eletrostática, tá bom? Então vamos começar, vamos para a tela aí, ó.
Beleza? Ó, condutores e isolantes. O que são materiais chamados de condutores elétricos? Condutores elétricos são materiais que possibilitam a movimentação de cargas elétricas em seu interior com grande facilidade. Esses materiais possuem uma grande quantidade de elétrons livres. O que são elétrons livres? O professor de química, ele fala esse conceito para você. A gente já sabe, que estudamos na aula 1, que a matéria ela é composta por átomos, e os átomos são compostos por partículas menores ainda. Então, num átomo eu tenho uma região central chamada de núcleo, onde eu tenho prótons e nêutrons. E girando ao redor desse núcleo, na região chamada eletrosfera, nós temos os elétrons, eles ficam girando aqui. Então, ó, como os prótons e os nêutrons estão presos no núcleo, eles são difíceis de se movimentar. Quem vai se movimentar são os elétrons, mas eu tenho um elétron aqui nessa órbita, que a gente chama, né? Eu tenho outro elétron aqui nessa órbita, eu tenho outro elétron aqui nessa órbita, eu tenho, por exemplo, outro elétron aqui nessa órbita, e quanto mais distante do núcleo essa órbita for, mais fácil esse elétron vai fugir, que a gente chama de elétrons livres. São os elétrons que estão considerando as órbitas, aqui o núcleo, eu considero a primeira órbita, a segunda órbita, a terceira órbita, a quarta órbita, Quanto mais distante eles estiverem, mais fácil vai ser para esses elétrons saírem de um átomo para o outro, para eles serem conduzidos de um átomo para o outro, fazendo com que o corpo se eletrize. Por isso ele é ou apenas só conduzir a eletricidade, conduzir elétrons. Por isso é chamado de bom condutor, tá? Aí nós temos o oposto a isso, que são os maus condutores de eletricidade, chamados também de isolantes elétricos. Também temos os isolantes térmicos, por exemplo, que é a aula do 2º ano, que também está na plataforma Gonçalves Dias. Tá? Mas o que são os isolantes elétricos? São aqueles que oferecem grande oposição à passagem de cargas elétricas. Eles não deixam os elétrons fluir com facilidade ao longo da sua estrutura. Nesses materiais, os elétrons encontram-se, de modo geral, fortemente ligados ao núcleo atômico e, por isso, não são facilmente conduzidos. Eles não conseguem sair ali de perto do núcleo. Certo? Então, eles não estão naquelas camadas, não tem elétrons naquelas camadas mais distantes que eu falei para vocês, 1, 2, 3, 4, 5, eu não tenho muitos elétrons nessas, os elétrons estão mais concentrados nas camadas mais próximas, e a atração com o núcleo é muito grande, e por isso eles não conseguem sair e ser conduzidos para outro átomo. Então, materiais que apresentam essa característica são chamados de dielétricos, ou isolantes elétricos, tá bom? É isso. E aí os exemplos para vocês de bons condutores de elétrons, bons condutores de eletricidade. O ferro, o alumínio, o cobre, o ouro, a prata, o aço. Vejam que todos esses, o que eles possuem em comum? São metais. Os metais, em geral, são bons condutores de eletricidade. Aqui eu posso estabelecer um ranking deles. Tem uns que são melhores condutores do que outros. Por exemplo, um excelente condutor aqui, ó, é o ouro. Outro excelente condutor é a prata. Então, Joadson, para conduzir melhor eletricidade na minha casa, os fios, em vez de cobre, poderiam ser de ouro? Poderiam. Quem vai falar é o seu bolso, tá? Poderiam ser de prata? Poderiam ser de prata. Melhor ainda, tá? Não melhor do que o ouro, mas melhor do que o cobre. Mas todos eles são bons condutores de eletricidade. E os maus condutores de eletricidade, também conhecidos como isolantes, tá? Ó, o vidro, a cerâmica, a borracha, a gente conhece muito a borracha por isso, o plástico, o silicone, a madeira, eles são bons
isolantes, maus condutores de eletricidade. Belezinha? Então vamos para a próxima. Então a primeira parte da nossa aula é só para você saber que existem esses dois tipos de materiais. Existem outros materiais que em algumas condições ele vai conduzir eletricidade e outros não, são chamados de semicondutores. Mas não é o foco da nossa aula aqui, tá? Os semicondutores não, só os bons e os maus condutores. Vamos agora para os princípios da eletrostática. São dois os princípios da eletrostática e esse assunto é relativamente simples, tá bom? Vamos aqui, ó. O primeiro princípio é o da atração e repulsão. Se vocês se recordarem, na aula 1, a resina vegetal, depois de atritada com pele de cordeiro, ela atraiu pedaços de palha. Então, a eletricidade se manifesta através da atração. Mas depois que estudaram um pouco a fundo, um pouco mais a fundo, se verificou também que a eletricidade pode repelir. Além de atrair, pode repelir. E aqui, para ficar claro, como existem dois tipos de eletricidade, né? Eu gosto de falar desse jeito de uma maneira mais ampla, né? Dois tipos de cargas elétricas, as cargas positivas e as cargas negativas, que foi explicado melhor em aulas anteriores. Eu tenho esse princípio da atração e repulsão, que se as cargas forem de mesmo tipo, ou as duas positivas, ou as duas negativas, eu tenho uma força de repulsão. Elas vão se repelir. E se as cargas forem de tipos diferentes, elas vão se atrair. Então, cargas do mesmo tipo, a força, ó, é repulsão. Cargas do mesmo tipo, força de repulsão. Cargas de tipos diferentes, força de atração. Tá bom? Beleza, esse é o primeiro princípio, né? Facinho. Vamos para o próximo. Segundo princípio da eletrostática é o princípio da conservação das cargas elétricas, que diz o seguinte, ó, em um sistema eletricamente isolado, ou seja, que as cargas elas não vão poder sair daquele lugar, se aquele sistema estiver eletricamente isolado, a quantidade total de cargas elétricas sempre vai permanecer a mesma. Ou o que diz aqui na tela, em um sistema eletricamente isolado, a quantidade total de cargas elétricas permanece constante. Isso quer dizer que uma carga elétrica não pode surgir do nada. Nem tampouco ela pode desaparecer, tá? Então, a gente tem que prestar conta com a natureza. Se existia uma certa quantidade de carga no início de algum experimento, e nesse local que a gente chama sistema está eletricamente isolado, ou seja, as cargas elétricas elas não podem fugir dali, nem tampouco pode vir cargas elétricas e entrar no sistema. Se o sistema estiver isolado, a quantidade de cargas elétricas no início do experimento, por exemplo, tem que ser igual à quantidade de cargas elétricas no final. Então, eu tenho um exemplo aqui embaixo. Se você assistiu outro vídeo meu, vocês percebem que isso aqui é o exemplo de eletrização por contato. Então, eu vou pegar um corpo que está eletrizado, já está eletrizado previamente, no caso aqui com excesso de prótons ou falta de elétrons, e vou tocar esse corpo num segundo que se encontra neutro. Então, ó, aqui está faltando elétrons nesse, e aqui o número de prótons é igual ao número de elétrons, por isso que ele está neutro. Quando eu tocar, olha que eu já chamei a atenção disso algumas vezes. Elétrons vão fluir. Não são prótons que se movimentam. Aqui elétrons vão sair do corpo B para o corpo A. O corpo A, lembra do princípio da atração e repulsão? Então, ó, como as cargas são de sinais diferentes, vai ter força de atração.
Então, ó, as cargas positivas de A vão atrair as cargas negativas de B. Então, vai haver um deslocamento aqui, ó, de cargas negativas de A para B. B, que antes estava neutro, agora está com déficit de cargas negativas, uma vez que ele perdeu. Se está faltando cargas negativas, ele está carregado positivamente. Algumas cargas negativas foram para o corpo A, neutralizando algumas que já existiam. Então vamos ver, o corpo A antes tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 prótons em excesso. São muitos mais, gente, só que é um exemplo para ficar mais simples. Depois, são quantos? 12, né? Depois A vai estar, 1, 2, 3, ó, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só 8. Tá faltando 4. Ah, porque tá aqui em B, ó. 9, 10, 11, 12. O total depois eu tenho quanto? 12. Quanto é que eu tinha no total antes? 12. Então a quantidade de cargas tem que permanecer constante. A carga não pode ser criada, nem pode desaparecer. Tá? Então essa é a prestação de conta que a gente tem que fazer com a natureza no segundo princípio da eletrostática. É fácil, não é? É fácil. Então agora vamos tentar fixar aqui o conteúdo. Ó. No estudo da eletrostática é importante conhecermos os seus princípios, já que eles nos guiam durante nossos estudos. Em vista disso, qual é ou quais são ou os princípios ou leis da eletrostática. Quais são os princípios da eletrostática? É uma questão super simples, é uma questão só para a gente reforçar as ideias. Então a gente sabe já, acabamos de ver, né? Vamos só ler a letra A. Princípio da atração e repulsão, sim. Que diz que cargas de sinais contrários se repelem? Não. Carga de sinais contrários se atrai. Então, não vamos mais nem ler o resto. As 3 leis de Newton? Não, isso é da mecânica, não é da eletricidade. Vamos para a próxima. As leis de Kepler e lei da gravitação universal? Não, isso daí é tudo para gravitação, não para eletrostática, para eletricidade. Princípio da conservação das cargas elétricas? Certo. E princípio da conservação da energia? Não. Letra E, princípio da atração e da repulsão? Sim. Princípio de conservação das cargas elétricas? Beleza. Resposta certa, letra E. Vamos ver? Olha aí. Tranquilão? Vai me dizer que isso é difícil. Vamos para a próxima. Ó. 2 esferas idênticas, metálicas, que são boas condutoras, são postas em contato. Uma delas está eletrizada com uma carga de 20 Q, tá? Enquanto a outra está neutra. Determine a carga elétrica de cada uma após o contato. Então, bora lá. Então, ó, tá dizendo o seguinte, que eu tinha são esferas, né? São 2 esferas idênticas. Eu não sei se eu consigo fazer as esferas idênticas aqui, gente, tá? Suponhamos que essas esferas sejam idênticas, tá? Então, a primeira esfera, a esfera número 1, tinha uma carga de 20 Q, tá? E a outra, a esfera número 2, ela estava neutra, certo? O que eu fiz? Eu fiz elas entrarem em contato. Pronto. Elas entraram em contato e aí, essa segunda ficou meio tortinha, mas vai ficar assim mesmo. E aí, essa carga, uma parte dessa carga da esfera 1 vai ser transferida para a esfera 2. Um detalhe importante, elas são idênticas. Quando diz que elas são idênticas, significa dizer que após o contato, cada uma vai ficar com a mesma quantidade de cargas. Isso acontece quando elas são idênticas, tá bom? Então, eu vou ficar assim, ó, eu vou fazer o seguinte, a conta é assim, ó, a quantidade de carga da esfera 1 antes, mais a quantidade de carga da esfera 2 antes, tem que ser igual. As cargas não se conservam?
tem que ser igual à quantidade de carga da esfera 1 depois. Opa, só tirar aqui. Vou botar o depois aqui como linha. Então, linha mais a quantidade da esfera 2, linha. Aqui, ó, era 20 Q mais 0. Como elas são idênticas, vai ser Q mais Q. São iguais as cargas. Aí eu vou escrever de trás para frente. Quanto é Q mais Q? 2Q. Igual a 20. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Q, se dá aqui o espaço, vai ser 20 dividido por 2. Então, opa, que linha aqui que eu botei, né? A carga de cada uma depois vai ser de 10Q. Tá? 20Q, 20Q. 10Q a carga de cada uma depois. Tá bom? Então, a resposta, letra C. Será que a gente acertou? Opa, beleza. Resposta é a letra C. Legal? É isso. Passa rápido, né? Espero que vocês tenham aproveitado. Não deixe de assistir as outras aulas, né? As aulas anteriores e nos acompanhar nas próximas, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.